Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal de Medicina Germânica. Hoje vamos ver a anemia, os sintomas e as causas. E como vocês já sabem, a gente vai além do fisiológico para ver também as causas emocionais por trás dos sintomas. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para estar sempre recebendo esse conteúdo valiosíssimo sobre como curar o corpo, curando a nossa mente e as nossas emoções. Então vamos lá, gente. A anemia é um distúrbio que afeta as células vermelhas do sangue e a hemoglobina, sim? Reduzindo sua concentração no sangue. Portanto, se reduz o suprimento de oxigênio para todos os órgãos do corpo. A mais comum é a anemia por deficiência de ferro, devido à falta de ferro, porque é o ferro quem é diretamente responsável pela formação da hemoglobina, certo? Então, os sintomas que uma pessoa com anemia pode apresentar, se você está com anemia, com certeza você conhece muito bem esses sintomas. Esses sintomas são tontura, cansaço, fadiga, talvez frequência cardíaca acelerada, talvez dor de cabeça, talvez irritabilidade, sensação de fraqueza, às vezes é sensação de frio também, sensibilidade ao frio, às vezes vem com falta de concentração, às vezes é produto de uma gravidez, certo? Ou períodos menstruais intensos, né? Quem tem, por exemplo, o DIU de cobre, que tem muita hemorragia, úlceras, e aquele fato que a gente conhece muito bem, que é dieta pobre em ferro e vitaminas, sim? Então, embora sabemos que a dieta é essencial, né, na nossa vida, e infelizmente a nossa alimentação nos tempos de hoje é muito pobre, de fato, em ferro. A gente tem uma dieta descontrolada em carboidratos, descontrolada em industrializados, açúcar. Então, é claro que a dieta pode ser uma das causas da anemia. Mas, se essa for a real causa da anemia, todo mundo que tivesse uma alimentação desequilibrada, pobre em ferro, o qual é a maior parte da população, infelizmente, todo mundo teria anemia, não é mesmo? E não é assim, certo? Então, desde a visão da medicina germânica, além do componente fisiológico, nós temos uma questão emocional contribuindo para a deficiência de células vermelhas e hemoglobina no sangue. Então, isto é, gente, experiência clínica documentada, sim? Gente, a medicina germânica, para quem não conhece ainda, é a obra do Dr. Hammer, quem comprovou com evidência científica como de fato existe uma ligação entre um conflito emocional que eu vivencio e impacta uma área específica do meu cérebro, que é essa mesma área quem comanda esse específico órgão, tecido ou componente que mostra o sintoma. Então, quando a gente traz os conflitos emocionais, os sintomas, né, nós não estamos supondo, a gente está mostrando o que a experiência clínica fala, sim? O que as pessoas com esses sintomas relatam na experiência clínica. Então, é observável como existe uma brutal correlação entre certos específicos sintomas e específicos conflitos emocionais. É isso o que quem trabalha com medicina germânica documenta e é a informação ao qual a gente tem acesso, que é a informação que eu estou compartilhando agora com vocês. Então vamos lá, vamos ver que conflitos emocionais estão associados à anemia, sim? Segundo a experiência clínica. Então, a anemia e os problemas sanguíneos em geral, eles significam desvalorização na família. Para o nosso inconsciente, de fato, sangue é igual a família. Sangue fraca, família fraca. Eu me sinto fraca, desvalorizada na minha família. Então, por exemplo, a pessoa não se sente valorizada dentro do clã familiar, se sente excluída, sente que não tem valor, sente que talvez está atrapalhando, sim? Outra questão muito importante é a falta de alegria, pois sangue é igual a alegria também para o inconsciente. Então, a pessoa tem o sentimento de não ser valorizada, e esse sentimento pode ser um fardo emocional muito pesado para uma pessoa, com certeza. Então, quando alguém se sente constantemente ignorado ou menosprezado por sua família, pode começar a acreditar que de fato não tem valor. Então, esse sentimento de não ser valorizado pode se manifestar fisicamente na forma de anemia. Outro tipo de sentimento que causa anemia é o sentimento de exclusão, quando uma pessoa se sente excluída, ovelha negra, sim, na sua família. Ela tem essa sensação de talvez isolamento, solidão, é uma solidão simbólica, porque eu estou em volta das pessoas, mas eu me sinto sozinha.
Conflitos familiares não resolvidos também, né? Este ambiente de briga, de hostilidade, onde a gente não resolve as nossas discussões, sim? A gente guarda, a gente cala. Isto leva para ressentimento, para hostilidade, sim? O que obviamente afeta negativamente a nossa saúde emocional e pode se manifestar, está associada à anemia. Mais coisas, sentimento de impotência, sim? Quando uma pessoa sente que não tem voz, que não tem voto e se sente talvez desprotegida pela sua própria família, com essa sensação de vulnerabilidade, de medo, de não tenho poder, sou fraca, pode estar associada de fato à anemia. Então, teu organismo reflete a forma que você tem de ver a vida, certo? Porque a alegria não é algo que a gente encontra lá fora, e sim algo que a gente produz a partir da nossa interpretação da realidade, sim? Isto é uma boa notícia, porque a tua interpretação você pode mudar, certo? É uma decisão. Então, a nossa interpretação, a nossa capacidade de ver a vida com alegria é crucial na cura da anemia, certo? Mais conflitos associados ao sentimento de inutilidade, incapacidade. Eu sinto que eu não sou capaz. Alguma coisa, algum trauma eu tenho em relação a não ter sido capaz, sim? Eu não tenho a força, a inteligência, o valor suficiente para conseguir realizar aquele projeto, tarefa, função na minha vida. Isso que a pessoa experimenta na vida adulta, certo? Então, isto causa muita desvalorização, tristeza, falta de alegria, me falta positividade. Então, a pessoa tem aquele filtro mais negativo em relação a si mesma e a sua capacidade. Ela se sente inútil ou não boa o suficiente, não eficaz o suficiente. Então, ela tem essa sensação também de estar atrapalhando. O conflito de ser um fardo ou de ser um empecilho, estou atrapalhando no meu clã. Sim? E isto pode vir desde o nascimento. Cheguei no momento errado, vim para atrapalhar, meus pais não quiseram, né? não me buscaram. Então, a pessoa sente inconscientemente que é um fardo para a família, ou um fardo, inclusive, para o mundo na vida adulta, certo? Ela sente que não encaixa no sistema familiar social, certo? Então, isso leva para um sentimento constante, por exemplo, de culpa, de vergonha, de timidez. Estou atrapalhando, incomoda, certo? Então, outra questão que a pessoa com anemia manifesta é uma falta de contato com seus próprios desejos e necessidades, sim? Você tem a dificuldade para identificar o que você quer e o que você precisa, e dificuldade talvez para pedir o que você quer e precisa. Quando uma pessoa não consegue identificar e satisfazer suas próprias necessidades, certo? Justamente porque ela não se cuida, não se ama, não se dá o valor, ela causa uma sensação de vazio, de desesperança, de fraqueza, de desânimo, logicamente. E o desânimo é um círculo vicioso, porque o desânimo é um grande fator emocional que contribui para a anemia. É a apatia, né, que causa falta de energia. E, de novo, o desânimo e a apatia é produto de uma interpretação da realidade, de um filtro, sim? Eu estou vendo a realidade com um filtro cinza, triste, eu não vejo sentido nas coisas, não vejo o brilho das coisas. Gente, ver o brilho nas coisas é uma decisão também. Então, a pessoa com anemia muitas vezes tem dificuldade de aceitar as circunstâncias da vida do jeito que elas são, por causa desse filtro. Então, ela se sente presa em situações difíceis. Tanto é que a pessoa com anemia, como ela tem um trauma em relação a não ter sido capaz, certo? Ela sente que tudo ruim acontece para ela. Então, a pessoa não consegue enxergar que todo obstáculo que aparece, todo empecilho, não é má sorte, é sim aprendizagem. E quando a gente tem aprendizagem, a gente tem crescimento, e crescimento é sempre positivo. Então, de novo, tudo é interpretação. Então, as pessoas anêmicas, elas tendem a ter essa atitude de sim, mas, certo? Uma atitude negativa ou pessimista em relação à vida, sempre acha um porém, ou vê o copo meio vazio. Então, a emoção oculta por trás de tudo isso é medo, certo? Há um medo inconsciente, antigo, certo? Que é o que a pessoa precisa desenterrar, compreender, para não somatizar mais essa emoção através da anemia. Então, o que acontece? A pessoa tem aquele trauma oculto em relação a não ter sido capaz, em relação a sentir que não tem valor, em relação a sentir que está atrapalhando. Então, na vida adulta,
a pessoa manifesta o medo da vida, é medo de enfrentar os desafios e as dificuldades da vida adulta, certo? Tenho medo de ser adulta. Isto causa ansiedade, causa muito estresse, o qual pode derivar, por exemplo, em compulsão alimentar, até porque a falta de ferro pode se confundir com fome, certo? O corpo pede nutrição, pede se nutrir, né, para obter esse componente que está faltando, que está perdendo, produto do conflito emocional, e você, ao invés de dar carne ou alimentos ricos em ferro, você põe para dentro pão, massas, açúcar, gordura ruim, o qual leva para sobrepeso, obesidade e dependência por essas substâncias que são muito viciantes, certo? Mais conflitos da pessoa anêmica. A pessoa anêmica tende a ter uma necessidade de buscar essa aprovação e reconhecimento no externo, certo? De novo, porque ela não acha essa aprovação interna, certo? Eu não acho aprovação interna de mim mesma, uma valorização interna. Então eu busco a valorização e o reconhecimento lá fora, mas eu nunca acho. Por quê? Porque eu não acredito que eu tenha valor. Se eu não acredito que eu tenha valor, ninguém vai conseguir me convencer. Então, em conclusão, todas estas vivências, recapitulando um pouco, elas estão sempre ligadas ao que aconteceu na família, no sangue, no clã. Tem origem em uma situação conflituosa, um trauma que aconteceu na minha família. E esse é o trauma que eu preciso resolver, reprocessar para me curar da anemia de maneira definitiva. Então, perguntas que eu posso me fazer se eu tenho anemia. Quem me desvalorizou no meu clã? Quem me deu a informação de que eu não era especial? Informação. Dentro, formação. O que desde dentro me forma. Alguém me informou que eu não era especial. Foi uma pessoa, às vezes foi uma situação, certo? Com um membro do meu clã que estava envolvido. Então, quem foi essa pessoa? Qual foi essa situação? É isso o que você precisa tratar, resolver. E vai lá atrás, porque isso vem da infância. Muito recorrentemente, mulheres manifestam anemia quando se sentiram também desvalorizadas pelo pai. Há uma falta de pai. Ferro igual a masculino, pai igual a fortaleza. Então, eu não tive pai, eu não tive a fortaleza, o pilar, eu não tive a segurança. O meu pai era fraco, destrutivo, tóxico. Às vezes ele era alcoólatra, às vezes ele era violento, às vezes ele era ausente, às vezes ele não trabalhava. Então, no meu sangue falta essa fortaleza. Na minha família faltou a fortaleza. Em medicina germânica, o que a gente faz é colocar, então, o foco na cura disso, desse evento que desencadeou os teus sintomas. Então, é tudo por hoje, gente. Espero que tenha sido útil. Para mais informações sobre medicina germânica, consultas ou acessar o nosso curso de emagrecimento definitivo, os 7 perfis emocionais do sobrepeso, vou deixar aqui o link na descrição. Até o próximo vídeo.